Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar a resolução 254 de 2007, que é a resolução que estabelece aí requisitos, para os vidros de segurança, bem como para a aplicação de inscrições, pictogramas e películas, nas áreas envidraçadas dos veículos. A gente já estudou a 253, na ocasião a gente aprendeu sobre a fiscalia dessa transmitância luminosa, utilizando lá o luxímetro, e nesta resolução a gente vai dar uma aprofundada na parte que pertine aí à observação por fabricantes e proprietários de veículos quanto ao que vem determinado aí pela resolução 254 no que pertine à área envidraçada veicular, Então, como de praxe, a gente vai analisar os artigos da resolução, vamos focar nos que têm mais potencialidade de cair na prova, considerando a atividade fim do Polícia Rodoviária Federal, e tem outras regulamentações trazidas por essa resolução que são direcionadas aí ao Denatran, ao Inmetro, aos fabricantes, enfim, tem normas destinadas a outras, a outros órgãos e outras instituições que não se referem, digamos assim, à fiscalia em si, tá certo? Preliminarmente, eu também gostaria de consignar com os colegas aí que essa resolução ela foi alterada pela deliberação 078 de 2009 e pelas resoluções 386 de 2011, 580 de 2016, 707 de 2017, e tranquilizá-los porque o nosso estudo será feito considerando já essas alterações, tá certo? Portanto, vamos iniciar aqui o estudo. Deixa eu pegar aquela marca-texto para a gente frisar as partes principais aí que a gente tem que levar para a prova. Artigo 1º. Os veículos automotores, os reboques e semi-reboques deverão sair da fábrica com as suas partes envidraçadas, equipadas com vidros de segurança que atendam aos termos desta resolução e aos requisitos estabelecidos na norma brasileira 9491 e suas normas complementares. Isso também é aplicado aos vidros destinados à reposição. Esse regramento é aplicado também aos vidros destinados à reposição, que é o que estabelece aí o parágrafo 1º do artigo 1, tá certo? Para a circulação nas vias públicas do Brasil, é obrigatório o uso de vidro de segurança laminado no para-brisa de todos os veículos a serem admitidos e de vidro de segurança temperado ou laminado nas demais partes envidraçadas. Veja que nessa primeira tela a gente tem uma regulamentação muito direcionada aí aos fabricantes do segmento. Então, para vender no Brasil um vidro veicular, o fabricante tem que observar essas normas aí trazidas pela resolução, tá certo? Aqui, o que eu quero mostrar para vocês, chamar a atenção de vocês quanto à obrigatoriedade do vidro aqui, do para-brisa, ser desse tipo laminado e os demais vidros podem ser temperado ou laminado. Qual a diferença do laminado para o temperado? Ora, o laminado ele é composto de dois vidros comuns com a película, e em caso de impacto, os fragmentos do vidro não se soltam, porque a película segura os fragmentos, tá certo? E isso por questão de segurança. Imagine você um impacto, um acidente de pequena monta, onde o impacto não seja tão grande, mas que venha quebrar o para-brisa. Se não fosse laminado, fosse um temperado, a depender do local do impacto, principalmente nas suas bordas, esse vidro ia se fragmentar e ia causar lesões graves aí, aos condutores e passageiros. Então, por uma questão de segurança, o para-brisa é obrigatoriamente do tipo laminado. O temperado pode ser utilizado nas demais áreas envidraçadas do veículo. Essa é a diferença. Um retém os fragmentos do vidro e o outro, em caso de impacto, os fragmentos se soltam, tá certo? Veja aí. O artigo 3º já é um artigo que você tem que levar para a sua prova. Esse conhecimento aqui você tem que sedimentar, tá certo? O que vem dispondo aí? Que
A transmissão luminosa não poderá ser inferior a 75% para os vidros incolores dos para-brisas e 70% para os para-brisas coloridos e demais vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo. O anexo dessa resolução mostra quais são as áreas aí, né, consideradas indispensáveis, quais são os vidros considerados indispensáveis à dirigibilidade do veículo, tá certo? Eu trouxe essa figura ao lado aqui para que você, visualizando, né, sedimente com mais facilidade. 75% aqui, ó, para-brisa, esse sendo incolor, né, porque como está disposto aí no artigo 3º, se for colorido é 70%. Os laterais aqui, ó, indispensáveis à dirigibilidade, que são os dois, né, dianteiros, 70%. E os demais aqui, 28%. Então, esses percentuais eu tenho que saber? Sim, você deve conhecer isso aqui, porque se o examinador for extrair uma questão desta resolução, possivelmente ele vai cobrar um conhecimento nesse sentido. A primeira tela, direcionado mais a fabricantes, a turma do segmento aí, né, os produtores. Aqui não. Lá é a indústria, né? Aqui é você, na sua fiscalização você tem que saber que é dessa forma regulamentada. Ora, por uma questão didática, eu vou mostrar logo o anexo para vocês, que eu acho que visualizando depois fica mais fácil a gente fazer uma leitura e apontar as partes principais aí que tem potencialidade, né, de cair na sua prova. Vamos dar uma olhadinha aqui no anexo. Veja. O anexo dessa resolução ele trabalha com as áreas indispensáveis à dirigibilidade, que é essa aqui, ó, esse cinza claro. Perceba que no ônibus é o para-brisa e essa parte aqui, ó, os vidros dianteiros, laterais dianteiros do veículo. O restante pode ter película. A transmitância luminosa desse todo aqui é 28%. Né? Tá certo? E aqui na frente, 75% se for branco, 70% se for colorido e laterais 70%. Veja, aqui uma van, né? Veja como é tranquilo você visualizando. Essa área aqui é considerada indispensável para a dirigibilidade. Portanto, a transmitância tem que ser maior do que a área não indispensável. O caminhão idem e o carro, né? Carro de passeio está aqui também, tá vendo? O vidro traseiro você pode colocar aí uma luminosidade não inferior a 28%. Então tem esse percentual também, tá certo? Feita essa visualização, vamos retornar para dar uma olhadinha como é que vem a regulamentação, né? Então tá aí. Ficam excluídos dos limites fixados no caput desse artigo os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Para esses vidros, a transparência não poderá ser inferior a 28%. A gente viu a figura lá, ficou fácil agora, né? É isso que vem expresso aqui no parágrafo 1º do artigo 3º. O 2 já diz que consideram-se áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, conforme o que a gente já viu lá no anexo, né? Essas áreas aqui, ó, área do para-brisa, tá certo? Excluindo a faixa periférica de serigrafia destinada a dar acabamento ao vidro e a área ocupada por essa banda degradê, tá certo? Geralmente o degradê está em cima, né? Em caminhões ficam bem perceptíveis aquela área de degradê que visa facilitar aí a visão do condutor em dia de sol, né? Dá aquela quebrada, como se fosse um óculos de sol mesmo. Tá certo? Mas até o degradê e essa faixa periférica é tudo conforme, né, estabelece essa norma aqui, viu, pessoal? Nada foge à regulamentação. Tá certo? Tudo é regulamentado nos mínimos detalhes, como vocês já estão acompanhando aí, né? Quando a gente estuda as resoluções, a gente mostra. Veja, em questão de segurança, o CONTRAN ele faz a regulamentação sempre visando, né, esse vetor segurança, né? A questão dos vidros, por exemplo, mostrar lá e regulamentar para a indústria, falar, você tem que utilizar um vidro laminado se for fabricar um para-brisa, né? Isso aí é regulamentação voltada, né, por questões de segurança. É uma regulamentação exigida por questões de segurança, tá certo? É a mesma coisa a questão da transmitância, porque quando o carro é muito escuro, à noite o condutor quase não consegue conduzir o carro, e quando ele para na esquina, o condutor ao lado não consegue visualizar, né, numa interseção, por exemplo, os veículos que vêm em outras direções, quando tem um carro muito escuro ao lado. Por isso que é regulamentado, tá certo? O 2 aqui, o inciso 2. As áreas envidraçadas situadas nas laterais dianteiras do veículo, respeitado o campo de visão, que seriam essas laterais dianteiras, os vidros laterais dianteiros do veículo. Também é indispensável a dirigibilidade. Veja o que diz o parágrafo 3º. Aplica-se ao vidro de segurança traseiro,
Ó, guarda essa nomenclatura aqui que eu também desconhecia, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Eu olhando essa resolução aqui, estudando para, né, a gente poder passar para vocês, eu vi esse termo vigia, né? A banca CESP é astuta, de repente ela utiliza, né? Olha, o vidro vigia do carro, você vai ficar meio perdido. Qual é o vidro vigia do carro? Agora a gente sabe, né, que é o vidro de segurança traseiro do carro, né? Então, vai se aplicar o disposto no parágrafo 1º, ou seja, esses 28%, esse percentual, mas é condicionado, tá certo? Veja aqui, ó, desde que aplique-se os 28% no traseiro, no vigia, aplique-se, mas desde que o veículo esteja dotado de espelho retrovisor externo direito, conforme a legislação vigente. Se cair, pessoal, essa redação do jeito que está aqui na sua prova pode causar dúvida em muita gente, porque a pessoa vai sentir a falta do retrovisor externo esquerdo, que também é obrigatório, né? Mas aqui só se refere ao direito. Tanto é que durante o estudo a gente vai ter outra disposição similar a essa que refere aos dois, né? Aos dois retrovisores, tanto o direito quanto o esquerdo. E nessa normatização aqui esqueceram de colocar o retrovisor esquerdo, mas por óbvio que é obrigado também, né? Você ter o retrovisor do lado esquerdo. E o direito, na sua ausência, né? Se faltar o retrovisor direito de um veículo, não impede a dirigibilidade, porque o principal é o retrovisor esquerdo, né? Mas se não tiver o direito, você também não pode ter uma película, né, no vidro traseiro, tá certo? É isso que está dizendo aqui. Pessoal, o parágrafo 4º, ainda do artigo 3º, ele está excetuando aqui, né, esses limites de transmitância aí, 75, 70, 28, né, dos vidros, né, situados no teto do veículo, ou seja, no vidro, aquele teto solar, chamado teto solar, né? Então, eu não sei se alguém tentou multar um veículo por ter película no teto solar em algum, né, e que acabaram incluindo aqui essa disposição, ou, né, é uma questão só de consignar na lei para não deixar margem, né, para uma interpretação equivocada. É óbvio que um teto solar não interfere em nada na dirigibilidade do veículo. Tanto é que a maior parte da frota brasileira não tem teto solar, né? Teto solar é um artigo de luxo, né? Só está fazendo isso, excetuando, tá certo? O artigo 4º. O artigo 4º ele traz aquela regulamentação, né? Tanto para a indústria do segmento, veja, você vai comprar lá seu vidro. Como é que você sabe que aquele vidro tem aquele grau de transmitância ali, né? É a partir do momento que você olha na marcação que ele é obrigado a conter, tá certo? Quem fabrica o vidro é obrigado a colocar de forma indelével, a chanfrada no vidro ali, né? De forma indelével, como o VIS, né? Lembra quando a gente estudou lá a resolução 24, né? De 98, a gente se referiu muito no VIS, no NIV, né? E falou, olha, o VIS, que é do 10º ao 17º dígito, ele tem que ter, além, né? Tem que ter nos vidros, de forma indelével, tem uma regulamentação. A mesma coisa aqui. O vidro, ó, deverão trazer marcação indelével em local de fácil visualização, contendo, no mínimo, marcação de quem fabricou o vidro, né? E o símbolo de conformidade com a legislação brasileira, tá certo? Que esse símbolo aqui de conformidade com a legislação brasileira, conformidade esta definida pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, né? Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Então tem que ter de forma indelével no vidro. Tá aí, tem essa previsão aí, nos vidros constam, né? É só você olhar o vidro do seu carro que você vai encontrar lá. Geralmente dentro de um círculo tem. O quinto, ele já traz uma resolução, já traz uma normatização bastante específica. Isso aqui, o 5, né, o artigo 5º e os parágrafos 1º e 2º, isso aqui eu não acredito que o examinador extrairia uma questão daqui para cobrar na sua prova, porque na sua fiscalização não cabe, você não tem competência para aferir isso aqui, né? Você tem competência naquela fiscalização em loco, lá, parando os veículos, analisando a regularidade e a normatização que mais pertine, né? Digamos assim, a normatização aqui da resolução que mais pertine com sua atividade fim. Mas de qualquer forma a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui, só por escuso de consciência mesmo, que vai que, né? Então tá aí, ó. A gente viu no 4 que cabe ao Inmetro, né? Esse símbolo de conformidade, que é definido pelo Inmetro. Mas no caso do 5º,
fica lá a critério do Denatran admitir exclusivamente para os vidros de segurança, para efeito de comprovação, né, do atendimento da norma brasileira 9491, que a gente já se referiu, e essa resolução fala muito nela, né, e suas normas complementares, os resultados de testes e ensaios obtidos por procedimentos e métodos equivalentes aos aplicados aqui no Brasil, mas que quando são realizados no exterior. Aí fica a cargo do Denatran, tá certo? Quando é realizado no exterior. O 1 também tem uma disposição, né, aí dentro desse contexto, nesse cenário, né, dispõe o seguinte, que serão aceitos os resultados de ensaios admitidos por órgãos reconhecidos aí pela comunidade europeia e pelos Estados Unidos, em conformidade com os procedimentos adotados por esses organismos. Então, o que é adotado lá, fica aceito aqui também, tais resultados. E no caso, né, dessa aceitação aí do 1, aí precisa respeitar alguns requisitos que vem tratando aqui o parágrafo 2º. Ele vai falar, ó, no caso do 1 aí, de se aceitar, né, esses ensaios aí promovidos lá na Comunidade Europeia, nos Estados Unidos, né, que passaram lá pelo crivo desses organismos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar regulamentar para aceitar aqui no país. Aí o que eles colocam aqui, ó? No caso previsto no artigo 1º, a identificação de conformidade dos vidros de segurança dar-se-á, alternada ou cumulativamente, através de marcação indelével, que contenham no mínimo a marca do fabricante e o símbolo de conformidade lá desses organismos que a gente citou, né? Constituídos pela letra E, maiúscula, acompanhada de um índice numérico, representando o país emitente do certificado. Veja que são normas bastante específicas. Isso aqui só se o examinador for muito maldoso mesmo que venha cobrar um conhecimento desse, né? Porque isso aqui é mais voltado realmente para a indústria aí, do segmento, como eu já me referi. Inseridos em um círculo, né? Ou pela letra E ou E, dependendo da região do país que você está vendo esse vídeo, né? Porque E para a gente aqui no Nordeste, E para o pessoal do Sul. E minúscula, né, acompanhado de um número representando o país emitente do certificado, inseridas em um retângulo, e ser dos Estados Unidos da América, simbolizado pela sigla DOT. Tá certo? Veja que é uma regulamentação, repetindo aqui, né, para vocês não se preocuparem muito com isso, mas é bom ler, né, pelo menos, né, você tem esse conhecimento. Deixa aí armazenado, mas vamos partir para o que mais interessa na resolução. Veja, o artigo 6º fala o seguinte, o fabricante, o representante ou importador do veículo deverão certificar-se de que seus produtos obedecem os preceitos estabelecidos por esta resolução. Tá vendo que cabe a eles, né? São normas direcionadas ao fabricante, ao importador, ao representante, né? Mantendo-se em condição de comprová-los quando solicitados pelo Denatran. Se o Denatran for fazer uma fiscalização nesses, né, fabricante, eles têm que ter, digamos assim, como eles têm que ter meios para certificar da regularidade junto ao Denatran. O 7, a aplicação, ó, veja que até agora a gente estava falando de vidro, tá certo? Tanto é que quando a gente falou aqui deixa eu ver aqui, fica a critério do Denatran admitir, ó, aqui eu vejo ó, exclusivamente para os vidros, nada se fala a películas, né? Por isso que eu já tenho essa ressalva, o Denatran só vai tratar quando a questão for vidros de segurança, né? Para verificar aí a transmitância luminosa desses vidros e também a segurança. São vidros laminados, se respeitam a regulamentação aí do Inmetro, né? Então, continuando aqui, agora o 7 ele já vem falar com a gente a respeito de películas. Acabamos de ver a questão de vidros de segurança. E agora começa a normatização em relação à película, que eu quero que vocês internalizem isso, vocês precisam conhecer, porque isso é o dia a dia e vocês vão fazer essa fiscalia, ó. Não refletiva, tá certo? Então, a aplicação de película não refletiva nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, definidas no artigo 1º, será permitida desde que atendidas as mesmas condições de transparência para o conjunto, tá certo, pessoal? Vidro película. O que acontece? Porque muita gente que aplica película acaba sendo parado e numa fiscalização multado, né? Principalmente quando o agente, né, agente de trânsito possui lá o aparelho, né, de medir. O que vai acontecer? Ele já tem o vidro,
Suponhamos que o vidro, o para-brisa, já vem com 75%, né, de fábrica. Aí ele coloca mais uma película. Aí pode ser que essa transmitância diminua mais, vai para 60%, tá certo? Aí quando o agente for fazer a fiscalização, vai perceber que está em desconforme com a regulamentação, né? Quando se utiliza lá do luxímetro, né? Aí percebe-se, coloca aquela tolerância de 7%, que a gente já estudou na 253, e não alcança os 75% regulamentado, exigido para o para-brisa, né, não colorido, tá certo? Aí o que vai acontecer? Ele vai receber a multa e vai ter a retenção do veículo para ele retirar aquela película. Esse dispositivo está falando o seguinte para a gente: olha, você pode até envidraçar o carro, agora o conjunto vidro-película não pode desrespeitar, né, o estabelecido no artigo 3º da resolução. Então, você tem mais segurança para colocar película nas áreas, nos vidros que não afetam a dirigibilidade. Mas quando você vai colocar película no para-brisa do veículo e também nos vidros, né, laterais dianteiros do veículo, é um perigo, porque geralmente acaba, né, digamos assim, desrespeitando a regulamentação. Porque quando você vai medir o conjunto, né, a transmitância ela sempre vai dar inferior ao regulamentado. Bom, então isso você tem que saber. Se essa resolução, né, as partes principais para o cargo que você está concorrendo, eu já me referi, que é conhecer isso aqui, né, os percentuais, certo? E agora, essa tela aqui também é importante. Ó. Isso aqui você tem que saber, tá certo? O artigo 1º, aliás, o parágrafo 1º do artigo 7, né? A marca do instalador e o índice de transmissão luminosa existente em cada conjunto vidro-película, localizados nas áreas indispensáveis à dirigibilidade, né, serão gravados indelevelmente na película por meio de chancela, devendo ser visíveis pelos lados externos dos veículos. O ideal seria você colocar a sua película numa empresa especializada, né, onde o próprio comerciante ali, né, o aplicador, tivesse um luxímetro lá para colocar e já fazer a medição, para que você visualizasse se não estaria desrespeitando a resolução, para evitar, né, cometer infrações aí, ser multado. Mas enfim, aqui você tem que saber também que é obrigatório na película conter essa chancela aqui, ó, tá certo? Então os índices de transmissão estarão numa chancela, né, na própria película do lado externo dos vidros. Isso na sua fiscalização você vai ter acesso, porque tem que estar lá. Se não tiver também, ele está cometendo uma infração de trânsito, né, por desrespeito aí à regulamentação. E o artigo 8º é outro artigo que tem tudo a ver com sua atividade. Por isso que tem que ficar muito, né, ligado nessa parte da resolução aqui. Ó. Veja, fica proibida a aplicação de películas refletivas nas áreas envidraçadas do veículo. Aqui a proibição é para toda a área. Em nenhum vidro você pode ter como esse vidro aqui, tá vendo? Isso aqui é uma película refletiva. Isso aqui é proibido. Eu tirei essa imagem aqui, né, da internet para que vocês visualizem, tá certo? Então isso também caracteriza infração de trânsito, retenção do veículo. O motorista tem que retirar essa película para você poder liberá-lo. Já chegando ao final aqui, a gente vai passar a vista agora no artigo 9, 10, 11 e 12, né? Para conhecer desta regulamentação também. Veja, fora das áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, eu vou voltar aqui no anexo para vocês visualizarem de novo. Pessoal, onde está o cinza escuro? Indispensável, é a área não indispensável, certo? Você pode colocar uma película aí. São nessas áreas que está falando agora o 9, tá vendo? O vigia, lateral aí do veículo. Então o 9 vai dizer o seguinte: fora das áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, a aplicação de inscrições, pictogramas, eu trouxe aqui uns modelinhos aqui de pictogramas, tá? Ou painéis decorativos de qualquer espécie será permitida. Então, se você tiver um carro lá na época da época da política, né, é muito comum que os candidatos coloquem lá a foto no vigia, né, que é o vidro traseiro do carro, certo? Tampando tudo aquilo. É permitido. Tá vendo que o nono permite? Agora, ele deve atender as mesmas condições de transparência para o conjunto vidro pictograma ou vidro inscrição, tá certo? Regulamentado lá no artigo 1º, ou seja, 28%. Não pode ser inferior a 28%,
esse conjunto aqui, pessoal. Isso aqui, ó, deve ser observado para que se coloque, né, uma inscrição, um pictograma, um painel decorativo de qualquer espécie, tá certo? É permitido, mas desde que se observe aí o 28% de transmitância luminosa nesses vidros que não são indispensáveis à dirigibilidade do veículo, tá certo? Parágrafo 1º. É vedado o uso de painéis luminosos. O uso de painéis luminosos é vedado, né? Aqueles painéis reproduzindo mensagens dinâmicas ou estáticas. Agora, é vedado, mas há exceção, excetuando-se as utilizadas no transporte coletivo. É muito comum, né? Os transportes coletivos tem que passar aqueles painéis luminosos mostrando o destino daquele coletivo, né? De passageiros, é justamente a finalidade, passageiros com a finalidade de informar o serviço ao usuário da linha. Tá vendo, pessoal? Então, há regra, há exceção. Tem que ficar muito atento a essas exceções. Pictogramas é permitido? É, desde que instalado nas áreas envidraçadas indispensáveis, né? Fora das áreas indispensáveis da dirigibilidade do veículo. É permitido, mas desde que também você respeite lá a 28%. Não pode ser inferior a 28% a iluminação, né? A transmitância luminosa não pode ser inferior a 28%. É proibido painéis luminosos nos veículos? É proibido, é vedado, está escrito aí. Agora, se for um transporte urbano coletivo, de passageiro, né? Um transporte coletivo não precisa ser urbano, não, viu, pessoal? Então, um transporte coletivo de passageiro com finalidade de informar, né, o serviço ao usuário da linha, é permitido. Fique muito atento às exceções. O 10. O 10 ele vai falar o seguinte, que para a verificação dos índices de tramitância, né? Deixa eu pegar a borracha aqui que eu acabei. Para verificação aí, ó, dos índices de transmitância luminosa estabelecidos nessa resolução será realizada na forma regulamentada pelo CONTRAN mediante utilização do instrumento aprovado pelo IMETRE e homologado pelo DENATRAN. A gente estudou isso, tu já sabe disso, né? Resolução 253, de 2007. 11. O disposto na presente resolução não se aplica às máquinas agrícolas, rodoviárias e florestais e aos serviços destinados à circulação exclusivamente fora das vias públicas e nem aos veículos incompletos e inacabados. Tá certo? Veículos incompletos ou inacabados sempre tem alguma regulamentação isentando eles de alguns itens, né? Como a gente já viu isso em outras resoluções, por exemplo, de iluminação, né? Faróis, tal. Se ele está inacabado, ele ainda não tem a carroçaria, por isso que ele está sendo dispensado aí, tá bom? Veículos que circulam exclusivamente fora das vias públicas, né? Um trem, né? Um metrô, você não pode considerar uma linha férrea, né? Como via pública, porque aquela ali não é pública, é exclusiva para aquele meio de transporte. Diferentemente seria um ônibus elétrico, que apesar de, né, utilizar de repente um bonde que utiliza ali um trilho nas vias públicas, ele está numa via pública, então ele deve respeitar, tá bom? Veja aí, o artigo 12. O não cumprimento do disposto nessa resolução implicará na aplicação das penalidades previstas lá no inciso 16 do artigo 230 do CTB. O artigo 230 vocês conhecem, vocês já leram esse artigo, né? Conduzir veículo. Quase todas as infrações cometidas na condução do veículo estão previstas lá no 230. E o 16 fala justamente na questão das áreas envidraçadas do veículo, né? Desrespeitando a normatização aqui dessa resolução, tá certo? Então, gente, era isso que a gente tinha que ver, tá? Na resolução 254, e assim a gente encerra mais uma resolução. Espero que vocês tenham assimilado aí, né, o maior número de informação possível. Caso reste alguma dúvida, reveja o vídeo e não deixe de fazer sua leitura aí, tá certo? Então a gente se vê, a gente está seguindo a sequência aqui, né? A próxima resolução que a gente vai enfrentar é a 290 de 2008, tá ok? Por hoje a gente fica por aqui. Bons estudos aí e até uma próxima.